Na nossa aula anterior, conversamos sobre os conceitos de estatística e estudamos bastante sobre as classificações de variáveis, os tipos de variáveis. Pois bem, identificadas essas variáveis, nós vamos coletar os dados. Coletando os dados, nós precisamos apresentá-los de alguma forma. Esses dados, em geral, num primeiro momento, são apresentados em quadros ou em tabelas. De acordo com a ABNT, existe uma diferença na hora de apresentar uma tabela ou um quadro num trabalho científico. E nós vamos ver um pouquinho disso aí. Os quadros, eles apenas registram valores e nós não vamos fazer não vamos tirar grandes conclusões desses dados que estão num quadro. Na forma estética, eles são todos fechados por linhas nas laterais, em cima e embaixo, é uma grade, né? No caso das tabelas, a tabela não é totalmente contornada por traços. Existe um destaque para a primeira linha, para a última linha, para a primeira coluna, mas é um visual mais clean. E as tabelas reúnem informações que podem permitir alguma totalização, podem permitir mais conclusões do que um quadro. Então, vamos a dois exemplos aqui. O quadro 1 apresenta ali as escalas de pontuação. Então eu vou fazer uma pesquisa e eu vou perguntar sobre o grau de concordância, de discordância das pessoas a respeito de um determinado assunto. Se a pessoa diz que concorda totalmente, eu posso utilizar dois tipos de escalas, então de -2 até +2 ou de 1 até 5, isso depende do tipo de estudo que eu vou fazer. Então esse aqui é um exemplo de quadro ou tabela. Eu simplesmente sigo esta informação, eu sei que a total concordância tem o valor mais alto e a total discordância tem o valor mais baixo. E, por exemplo, nessa escala eu tenho um ponto neutro. É essa informação que o quadro me passou. No caso de uma tabela, como é o exemplo da tabela 1, onde nós temos a distribuição dos salários dos funcionários de uma empresa, então nós temos aqui faixas salariais, temos número de funcionários. A partir desse tipo de informação, eu consigo extrair, por exemplo, calcular uma mediana, estimar um valor médio, construir um gráfico, porque existe uma relação entre as grandezas representadas em cada uma dessas faixas. Um outro exemplo de tabela é a tabela de dupla entrada, como representada aqui na tabela 2. Nós temos aí a distribuição de um grupo de clientes de um banco, por exemplo, por gênero e por adimplência. Então temos ali homens e mulheres e o número de adimplentes e inadimplentes. Vejam que nessa tabela de dupla entrada nós temos duas totalizações, uma relativa às linhas, outra relativa às colunas, e eu posso ter uma totalização geral também. Bem, as tabelas nem sempre são suficientes para apresentar um conjunto de dados. Aqui nós temos um outro exemplo de tabela que nós chamamos tabela de distribuição de frequências. E usando um exemplo aqui do peso de 200 latas, 200 embalagens de café solúvel. Vejam que as classes são representadas por pesos. Então, numa primeira classe ali, de 244 até 246 gramas, nós temos uma frequência observada de 3 latas. Tivemos 3 latas de todo aquele grupo com essa faixa de peso. Na segunda classe, de 246 a 248, tivemos 14 latas. E assim por diante. Qual deve ser o peso padrão dessas latas? Deve estar muito próximo de 250 gramas. Nós não temos essa informação, mas essa tabela nos mostra essa informação. A maior parte de embalagens está na faixa de 250 a 252 gramas. E uma quantidade razoável nas faixas mais próximas aí. Então vejam, uma tabela trazendo mais informações do que ela simplesmente aparenta. E aí nós temos outras colunas nessa tabela que podem ser colocadas. Então, a terceira coluna aqui, que é o F minúsculo I, representa o percentual ou a proporção de elementos em cada uma das classes. Então, o que nós observamos ali? Podemos observar na terceira e na quarta colunas
que nós temos 48% da nossa produção dentro desta faixa de 250 até 252 gramas. Outras colunas que são importantes para a nossa análise. A coluna da FAC, frequência acumulada crescente. Como que nós lemos essa coluna? A FAC, a frequência acumulada crescente da primeira classe, ela é exatamente igual à frequência absoluta da primeira classe. A partir da segunda classe, a partir da segunda faixa, nós começamos a acumular esses valores. Então, por exemplo, a frequência acumulada crescente da segunda classe é igual a 17, que é o que? É resultado das duas primeiras frequências absolutas. Então, o 3 da primeira classe e o 14 da segunda. Ok? Finalmente, né, na última coluna, nós temos o que nós chamamos de ponto médio da classe. Ela é a média dos dois limites da classe. Então, a classe que vai de 250 até 252 gramas tem como ponto médio 251. Esse valor pode ser utilizado para a gente calcular uma média. Antigamente, nos cursos de estatística, se utilizava muito a tabela de distribuição de frequências para fazer aproximações de média, de desvio padrão e assim por diante. Hoje em dia, com o uso dos computadores e de calculadoras, utiliza-se essa tabela mais para fazer representações e para construir gráficos. E as representações gráficas é o que nós vamos ver agora. Os principais tipos de representações gráficas que nós temos são o histograma, o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de ogiva, ou ogiva de Galton, o gráfico de pontos e o gráfico de setores, que é o gráfico de pizza. Então, utilizando o mesmo exemplo das latas de café solúvel, nós vamos construir alguns gráficos aí que permitirão entender melhor como está essa distribuição da nossa produção de café solúvel. Esse primeiro gráfico chama-se histograma e ele tem uma peculiaridade. É um gráfico de barras, mas vejam que não tem separação entre as barras. As barras são justapostas. Esse gráfico é bastante utilizado depois na área de probabilidades. E aí a área de cada uma das colunas, ela é diretamente proporcional à probabilidade de ter uma ocorrência dentro daquela classe. Para esse caso, eu creio que o histograma é o que melhor representa a distribuição de latas. Se nós considerarmos ali uma faixa de tolerância ali de 248 até 254 gramas, nós podemos perceber no gráfico que a maior parte, uma grande parte, né, significativa da nossa produção está dentro do padrão. São as três colunas centrais que têm a maior quantidade. Usando o mesmo exemplo, nós temos aqui a representação em barras. Qual é a diferença? A diferença é que aqui as barras estão separadas, as barras são independentes. Para que serviria esse gráfico? Para uma representação como essa? Também, mas ele é mais apropriado para quando nós temos categorias que não se misturam, não existe um grau, não existe uma noção de continuidade, como era o caso do histograma. Então esse tipo de gráfico em barras, que pode ser barras horizontais ou barras verticais, ele é mais apropriado, por exemplo, para mostrar o percentual de torcedores por time de um determinado estado. Então nós vamos ter algumas barras maiores, representando o time que tem maior torcida, as barras menores e assim por diante. E lembrando, não tem noção de continuidade, até entre torcidas dos times não se espera que tenha continuidade, são separados mesmo. Então, puxa, mas é importante pensar isso na hora de construir um gráfico? É claro que sim. O gráfico tem que nos ajudar a entender melhor o conjunto de dados, tem que permitir uma interpretação mais fácil dos resultados. Bem, um outro tipo de gráfico bastante utilizado é o gráfico em linha. Lembrando que aqui nós estamos utilizando vários tipos de gráficos com o mesmo conjunto, apesar de não ser exatamente o mais apropriado para esse conjunto, mas para entender a diferença entre eles e as características de cada um deles. O gráfico em linha, ele tem pontos em cada uma das classes, né, representando cada uma das quantidades, e dá também uma noção de continuidade.
Mas aonde que a gente vê mais a utilização de um gráfico em linha? Nós vemos, por exemplo, no acompanhamento dos índices da Bolsa de Valores, o câmbio do real com outras moedas e até um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um gráfico em linha, porque ele mostra o que nós chamamos de série temporal, uma série que varia ao longo do tempo. Mais um tipo de gráfico é a ogiva de Galton. O que ele representa para nós aqui? Ele nos traz as quantidades acumuladas. Lembra daquela frequência acumulada crescente? É isso que ele nos traz. Quando que nós utilizamos um gráfico assim? Bem, nós utilizamos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a criatividade para construir ou para demonstrar uma determinada situação. Por exemplo, eu quero mostrar os gastos mês a mês de um determinado projeto. Eu posso fazer uma barra mostrando cada um dos meses e sobrepor uma linha mostrando o gasto acumulado ao longo do tempo. O gráfico de pontos, que normalmente é utilizado para fazer a relação entre duas variáveis, então, por exemplo, uma relação entre pesos e alturas, uma relação entre preço e demanda. Esse vai ser bastante utilizado em correlação e regressão. E, finalmente, o gráfico de setores. É um dos preferidos na hora de apresentar trabalhos acadêmicos, mas às vezes é mal utilizado, porque quando nós representamos os dados num gráfico de pizza, nós temos que representar partes de um todo. Nós não podemos ter mais do que 100% somando essas fatias todas. Quando que se utiliza mais um gráfico de setores? Quando nós queremos representar, por exemplo, a participação de mercado de uma certa marca de bebidas, participação de mercado de um certo fabricante, de fabricantes de automóveis. Então, a marca que tem maior volume de vendas vai ter uma fatia maior, as menores marcas menos e assim por diante. Ok? É isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de representações gráficas e tabelas.